A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo Canadeus, amém? Vamos dar continuidade no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. No meio-dia nós estaremos no capítulo 6 de Esdras, versículo 2. Vamos dar continuidade. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos são firmes. A sua altura é de 60 covados e a sua largura de 70 covados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará a casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornaram a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levaram à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os farsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem estas casas de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que há a vez de fazer com os anciões dos judeus para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei dos tributos da além do rio se pague prontamente a despensa e despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. E Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado.
Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretará o rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho do Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel e os sacerdotes, os levitas e os restos dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Eles se ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés, e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinha voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra para buscarem no Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos e 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus e o Deus de Israel. Capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esses Esdras subiu de Babilônia e era escribas hábil na lei de Moisés. Estes Esdras subiu de Babilônia e era escribas hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel,
e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Está alto, não? Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, e o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, o sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus do céu, faz perfeito. Por mim se decreta que o seu reino, que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes, os levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquisição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E a prata, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-a sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus restituiu-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todo o tesoureiro que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, expressuradamente se faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu,
Prontamente se passa para a casa do Senhor dos céus, porque para que haveria perante grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros da casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio. E todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabem as farei saber. E todos aqueles que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça daquele que quer sua morte, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel, segundo os chefes, para subirem comigo. Capítulo 8. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes dos seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Paros, Zacarias. E com ele por genealogia se contaram até 150 homens. E dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filhos de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adin, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Ilão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Abiade, Joanã, e filho de
Natã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaias, e com ele 60 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava. E ficando ali acampados 3 dias, então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joribe e Eunatã, que eram sábios. E eles mandado para Ido, chefe no lugar de Casifia. Ele expôs palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e os netineus no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministro para a casa do nosso Deus, e trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18. E Azabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministro dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Azabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e aos seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objeto de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustrosos,
tão desejável como ouro, e disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os sereis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e pousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Fineias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram para as ordens do rei os satrapas do rei e os governadores de Aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. Esdras sobe, que muitos israelitas casaram com mulheres heteias, e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus e dos ferrezeus e dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras até a mão dos príncipes e magistrados. Foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e rasguei
os cabelos e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Amém? Até aqui, à meia-noite nós damos continuidade.